Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Abra a tua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Versículo 19. Tema: Jesus aparece aos discípulos. João 20, versículo 19 a 23 diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e se você retiver, eles serão retidos. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco, nos ensina nessa noite, ministra a tua liderança, Senhor, consolida a tua liderança na tua palavra, na tua verdade, que eles cresçam, que eles desenvolvam a liderança. Pai, em nome de Jesus, me usa como instrumento de bênção na vida de cada um deles, e que nesta noite eles sejam ministrados. Aqueles que me ouvem pela internet, através desse vídeo do Tadel de hoje, que também sejam alimentados por essa palavra. Desde já, Senhor, eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. O tema que eu coloquei para a ministração de hoje é Jesus aparece aos discípulos, mas o tema central que eu queria trabalhar aqui nesse estudo de hoje é justamente a consolidação da nossa liderança. Fazer vocês como líderes amadurecerem naquilo que é o projeto que Deus tem para a vida de vocês, naquela célula que você lidera, que com certeza você não está ali por acaso, porque quem coloca um líder, quem levanta um líder e tira, é o próprio Deus, é Deus que levanta. E eu creio que você está ali naquela célula porque Deus quer te usar como um líder, como um instrumento de bênção, como um referencial a ser seguido. E eu estava hoje pedindo uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu essa palavra. Eu creio que foi uma palavra revelada, porque o Espírito Santo falou muito comigo nessa história, nesse texto, que é quando Jesus, ele ressuscita, depois de um tempo ele aparece para os discípulos, e os discípulos estavam reunidos num lugar, tudo trancado. Jesus entra naquele lugar mesmo assim, mostra para eles, os furos nas mãos, a lateral, na sua coxa, onde ele teve ali a lança, o transpassando, e ele compartilha ali com os discípulos, e eles se alegram muito. E fica notório que a ida de Jesus ali era para consolidar aqueles líderes, era para consolidar aqueles discípulos. Você pode ver que Jesus faz algumas coisas ali, tudo em torno de uma consolidação. Qual que era a ideia de Jesus? Eu vou aqui falar com eles, trabalhar eles, porque daqui eles vão sair para dar continuidade à obra de Deus. Amém? O que nós estamos trabalhando com vocês é justamente isso, é amadurecendo vocês, trabalhando vocês, para que vocês possam dar continuidade à obra de Deus. E para isso, eu preciso consolidar minha liderança.
eu preciso firmar os meus passos, eu preciso ser um líder maduro, um líder de visão, um líder que está no foco do projeto de Deus, um líder que se preocupa em fazer o querer de Deus, um líder que se preocupa em estar fazendo a vontade de Deus. E dentro do texto aqui, o Senhor me deu algumas revelações, alguns fatores que são necessários para que nós possamos consolidar a nossa liderança. Algumas coisas que aconteceram ali naquele tempo, naquele momento que Jesus ficou com os discípulos, um momento talvez rápido, mas aconteceu algumas coisas aqui tremendas, e que fizeram que os discípulos amadurecessem a sua liderança. Fatores que aconteceram aqui, que com certeza mudaram a ótica daqueles discípulos. E dentro dessa revelação eu creio que o que o Senhor vai ministrar sobre a tua vida hoje vai mudar a tua ótica de liderança. Você precisa ter a tua visão rebuscada pelo Senhor, precisa ter a tua visão trabalhada para que você possa ser um líder abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então, a primeira coisa, o primeiro fator que aconteceu ali, que precisa acontecer nas nossas vidas, para que a nossa liderança ela seja mudada, o primeiro fator é a necessidade de se crer no sobrenatural. Líder que não crê no sobrenatural, ele não pode ser líder, irmão. Você nunca vai conseguir liderar um grupo de pessoas se você não crer no sobrenatural de Deus. O que eu vejo de líderes nossos que quer fazer a célula crescer na força da carne, no seu entendimento humano ilimitado, não vai dar em nada, querido. Porque se Deus quisesse gente inteligente, Ele só chamava os doutores, Ele só chamava aqueles que são mestres. Mas não, querido, é lógico que Ele chamou também os doutores, também chamou os mestres, mas o Senhor também chamou aqueles que são, talvez, raso, na questão humana. Os próprios discípulos de Cristo, por exemplo, na caminhada, o Senhor teve, por exemplo, na obra dele um Lucas, que era médico, e teve um Pedro, que era analfabeto. Então o Senhor não está muito preocupado com a humanidade da coisa. Deus está preocupado com o sobrenatural. E aí eu vou com você aqui para o versículo 19 do capítulo 20, que diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Opa, como é que é? As portas estavam o quê? Como é que Jesus entrou? Como Jesus entrou? Partindo da ideia que Jesus já havia sido ressurreto. Agora analisa comigo. Como que eles viram que Jesus estava lá? Como eu posso ver alguém? Eu só posso ver alguém se esse alguém tiver o quê? Um corpo. Preste atenção. Quando o Senhor manda eles tocar, ou melhor dizendo, olhar os furos e a parte aqui da coxa furada, irmão, é notório que Jesus tinha o quê? Um corpo. Mas como Jesus tinha um corpo e entrou e a porta estava fechada? Porque Jesus é o Senhor. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus sobrenatural. Esse que é o grande quê? Você quer que a tua célula caminhe, mas você não crê que Deus pode fazer um milagre lá, porque Ele é um Deus sobrenatural. A tua célula funciona no 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 com Deus é 3, é 5, é 10. O que Deus quer que nós entendamos que Ele é o Deus do sobrenatural. Para de querer andar com Deus no limite da tua visão, no limite da tua carne. Não vai acontecer nada na tua célula. Mas quando você entender que você serve o Deus do sobrenatural, o Deus que transpassa a parede, o Deus que transpassa a porta fechada, vai acontecer um milagre. E o Senhor traz uma revelação aqui no meu espírito. Ainda que a porta esteja trancada na tua célula, Deus vai transpassar essa porta e o milagre vai chegar e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não fazemos a obra por nós.
Nós somos totalmente dependentes de Deus. É Deus que realiza o milagre. É Deus que faz a obra. Levanta a tua mão bem alta para o céu, querido. O tempo do milagre chegou na tua célula. O Deus que transpassa portas vai entrar na tua célula, e a porta que estiver trancafiada, o Senhor vai entregar nas tuas mãos o milagre e a tua vitória em nome de Jesus. E eu profetizo sobre essas dezenas de células e de lideranças que o Senhor vai fazer o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Eu fico imaginando aqueles discípulos vendo o Senhor entrar, porta fechada, tudo fechado. O Senhor queria mandar um recado para eles, indiretamente: ó, eu sou o Deus do sobrenatural. Eu vou enviar vocês fiquem despreocupados, porque o sobrenatural está sobre a vida de vocês. Amém? Sobre cada líder aqui, em nome de Jesus. Você não precisa muito da tua sabedoria, você precisa do sobrenatural de Deus. É Deus que vai operar naquele lugar, e grandes milagres vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Eu estou ministrando e sentindo virtude de Deus, porque é tempo do sobrenatural estar atuando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Segundo fator, além da necessidade de nós crermos no sobrenatural, nós precisamos também, há uma necessidade também nas nossas células, que nós tenhamos, nós líderes, uma experiência com Deus. Não tem como eu liderar algo se eu não tiver uma experiência. Eu estava conversando com um pastor, ele é, aliás, um bispo, ele é lá da igreja da Conquista, a igreja apostólica da Conquista, que é da igreja do discipulador, do meu discipulador. E ele estava comentando que o camarada, para ser um setorial, ele precisa ter passado por uma célula, porque ele tem que ter a experiência de liderar, para depois ele poder liderar um líder. E a experiência, ela traz sobre nós a perseverança. A experiência, ela traz sobre nós a marca. Todo mundo que tem uma certa experiência, que passa pelo crivo de Deus, ele amadurece. E ele tem muito mais convicção do que aquele que não passou. Aqui no versículo 20, o Senhor diz assim para eles, ó, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Eu fico imaginando aqueles discípulos agora que estão sendo consolidados para pregar, para ser discípulo. Então eles olham, e o Senhor mostra assim, talvez eles veem a mão transpassada, vê o buraco do cravo. Depois vê aqui a marca. Aquilo é uma experiência, porque quando eles saíram para pregar a palavra, nas dificuldades, com certeza veio à mente deles que o Senhor havia ressuscitado, que o Senhor havia se revelado a eles, e com certeza eles não se intimidaram. Por quê? Porque o Deus que eles serviam, eles viram, eles contemplaram. Eu só vou ter autoridade na minha célula se eu tiver uma marca de Deus na minha vida. Líder tem que ter experiência com Deus. Líder tem que orar e ver Deus bradar. Líder tem que ter a marca, tem que sentir a presença. Porque se eu não sinto, eu não tenho convicção. E se eu não tenho convicção, o meu ensinamento é vago. O meu ensinamento fica pairando no ar. Mas se eu tenho convicção daquilo que eu vivo, a palavra que eu trago, ela é certeira. E ela vai gerar fruto, ela vai gerar milagre, ela vai gerar bênção. Mas para isso é necessária a experiência. E como que eu vou ter experiência? Orando, jejuando, tendo meu TSD com Deus, meu tempo a só com Deus. Você que é líder tem que ser diferenciado. Se você estiver na mesma base que as pessoas da tua célula, não adianta. O líder está um degrau a mais. Os discípulos saíram para pregar, lá em Atos 7, a Bíblia fala que Estevão começou a pregar, prenderam Estevão, começaram a apedrejar Estevão. E conforme eles apedrejavam, eles queriam escutar o que de Estevão? Estevão blasfemar contra Deus, Estevão abrir mão da sua fé, mas pelo contrário, eles apedrejando. E a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos e a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? E eles não conseguiam entender aquilo, como que é isso? E a Bíblia fala que depois que Estevão está morrendo, a capa de Estevão cai. E ela cai aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe o que é isso?
MDA, transferência de unção. A unção que estava sobre Estevão passou para Saulo, e depois esse menino foi usado de forma tremenda, óbvio, que passou a se chamar apóstolo Paulo. É tempo de você ter experiência com Deus. Estão te apedrejando lá na cela, está difícil, bicho, está uma luta, mas o Deus de Estevão, o Deus de Paulo é o teu Deus, e Ele vai te visitar, Ele vai operar, e Ele vai te dar experiências poderosíssimas com o Senhor, para que você seja um grande instrumento de poder nas mãos de Deus. Amém? O Senhor estava consolidando ali os discípulos. Então o Senhor mostrou para eles o sobrenatural. O Senhor deu uma experiência. Eles contemplaram os furos, né, a machucadura na coxa. Eles contemplaram aquilo, fortaleceu os discípulos. E o terceiro fator, amém, além de viver o sobrenatural, de ter a experiência com Deus, para consolidar aqueles discípulos, e para que nós venhamos nos consolidar como líderes, é necessário nós sermos visitados pelo Espírito Santo. Irmão, líder que não fala em línguas, líder que não profetiza, líder que não tem, que não é cheio de Deus. Lá na tua célula, irmão, não é que você vai ficar falando em línguas, não, a ideia não é essa, mas quando você pisa na tua célula, as pessoas têm que sentir a graça de Deus na tua vida, o peso da unção e da glória. Amém? Olha o que aconteceu aqui, ó, versículo 22. Então depois que o Senhor mostrou a mão tudo, versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Discípulo tem que ser cheio do Espírito Santo. Líder tem que ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Lá na tua célula, irmão. E outra, às vezes eu penso, mas lá não pode ter isso, pode ter. Eu sei, querido, mas ser cheio do Espírito Santo não é somente, às vezes, profetizar, falar em línguas, pular, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma palavra que quando sai da tua boca, as pessoas sentem a virtude do Espírito, sentem que é a palavra revelada de Deus. É isso que Deus tem para a tua vida. Não tem como você ser um líder de célula se você for alguém vazio, alguém introspectivo, alguém que não passa nada na célula. Não, lá na célula você tem que ser a boca de Deus. Lá na célula você tem que ser aquele que leva a palavra, aquele que traz a unção do Todo-Poderoso, aquele que está ensopado da presença de Deus, aquele que quando começa a compartilhar, o Espírito Santo toma conta da célula. Olha como Jesus está consolidando os seus discípulos. Primeiro ele faz questão de passar pela parede, pela porta fechada, para que os discípulos entendessem: opa, o Deus que nós servimos, Ele é sobrenatural. E quando eu estiver no momento difícil, eu vou clamar ao Deus do sobrenatural. No momento difícil da tua célula, não é a tua inteligência, não é retroceder, não é desistir, você vai contar com o Deus do sobrenatural. Amém? E aí ele fez questão dos discípulos entenderem que eles precisavam ter uma experiência com eles. E isso é ratificado, é confirmado em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 1, 8, ele promete: mas recebereis sobre vós o meu Espírito, ou recebereis poder, e sereis testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, como toda a Judéia. Amém? Se não precisasse do Espírito, se não precisasse ter a experiência, ele ia falar: vai, não, vai ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? O poder de Deus tem que fazer parte da vida do líder. Tem que ter poder de Deus na tua vida, tem que ter poder de Deus. Amém? Porque o líder que não tem a unção do Espírito, ele é um líder que as suas palavras são vagas, suas palavras caem por terra. Mas o líder que é cheio do Espírito Santo, quando ele lança a palavra na célula, as coisas começam a acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o quarto fator para se consolidar uma liderança é nós termos um coração perdoador. Eu vejo muito líder que rotula as pessoas e que coloca X. Aquele ali não ando mais não, aquele ali já me deu muito problema. Não, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo. Não, caminha uma, caminha duas, caminha três. É óbvio que chega uma hora que acaba inviabilizando. Mas enquanto
você vê que tem como trabalhar, caminha. Olha o que diz o versículo 23. Jesus falando para eles: e se de alguns perdoardes os pecados, os seus também serão perdoados. Mas se não perdoar, os seus também não serão perdoados. Amém? Então um líder de célula, ele não pode ficar somatizando as coisas na carne. Não. Ele tem que somatizar no espírito. Porque quando a gente somatiza na carne, a gente vai pondo rótulo nas pessoas. Não, esse não dá, esse não dá, esse não dá. Mas eu ministro sobre a tua vida 2 Coríntios 5,15. A ninguém olhais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O que Paulo está ensinando na igreja de Coríntios ali? Independente que você olhe para a pessoa e você diga, essa não tem condição. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está no propósito, independente do problema que ela tenha, do jeito que ela seja, Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Amém? Então você precisa, como líder, para consolidar a tua liderança, crer no sobrenatural. Não é a gente que faz, é Deus. Segundo, ter uma experiência, irmão. Qual é a experiência que você tem tido com Deus? A Bíblia diz, provai e vede que Deus é bom. Isso é experiência, é provar Deus e ver que Ele é bom. Amém? Por que eles ficaram surpreendidos? Jesus falou que iria voltar para eles. Eles ficaram surpreendidos porque na verdade eles não criam. E quando Jesus apareceu, eles tomaram um susto. É verdade, o que Ele prometeu, Ele está cumprindo. Amém? Então eles tiveram uma experiência com Deus. Eles foram visitados pelo Espírito. Jesus soprou, e agora o Senhor já ressurreto sopra sobre eles o Espírito Santo. Uma liderança consolidada, ela tem que ter intimidade com Deus. E a intimidade, ela é movida pela presença do Espírito Santo. E o quarto fator, a necessidade de sermos, perdoadores. Você precisa aprender a liberar perdão. Isso é característica de quem lidera, de quem é discípulo. Amém? Quer uma marca maior? Pedro, Jesus com Pedro. Pedro pisou na bola. No momento que mais Jesus precisou, ele abriu mão. Quer ver outro? Aí foi a opção dele. Jesus está lá na mesa com os 12, ele falou, aquele que eu molhar o pão e der para ele, esse é o que vai me trair. Judas poderia ter pegado o pão quando Jesus deu para ele e falou, Senhor, me perdoa. Mas ele não quis o perdão. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Não coloque X em ninguém. Todo mundo que está lá na tua célula é passível de tratamento. E Deus tem um projeto na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Amar não é deixar a pessoa fazer o que ela quer. Amar é disciplinar dentro da palavra e amar. Amém? E é assim que Deus vai fazer uma grande obra na vida da tua célula, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver se a gente aprendeu? Então, para ser líder, setor misto aqui, verde e amarelo. Primeiro, para mim ser líder, o que eu preciso? Sobrenatural. Vocês entenderam isso? Mas eu estou lá na minha cela, o bispo, é 10 dias, vai 3 pessoas, não aguento mais. Eu estou achando que eu estou fazendo errado. É sempre esse o sentimento, né? Eu estou fazendo errado, eu não estou conseguindo, eu estou isso, eu estou aquilo. Não é assim? Só que é o seguinte, não é eu, irmão, quem faz a obra é o Senhor. Então eu tenho que crer que Deus vai intervir de forma sobrenatural naquele lugar. Amém? Segundo, o que eu preciso? Uma experiência, irmão. É o meu TSD, meu tempo a sós com Deus. No teu carro, no teu trabalho, no banheiro, sei lá, lá no banheiro da empresa. Ali é o teu tempo com Deus. Você precisa se alimentar, porque saco vazio não para. Depois eu preciso mais do quê? Preciso ser visitado pelo Espírito. Eu preciso ter uma experiência pessoal com o Espírito de Deus. Você que é líder, vem para a igreja, vem para os cultos e não sente nada, irmão. Sempre a mesma coisa. Irmão, você tem que sentir o que está lá em João 4, a partir do versículo 13, se não me engano. Jesus falou, aquele que crê em mim, de dentro dele vai fluir rios de águas vivas. Tem que ter presença de Deus, o Espírito tem que se mover. Porque se eu sou lá... Então eu estou sentindo, eu estou transferindo. Conforme eu estou ministrando na célula, a palavra está saindo movida pelo Espírito. E o povo está sendo visitado, impactado. E a minha célula vai pegar fogo em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, o líder tem que ser um perdoador.
Amém? Vai ter gente que vai te ferir na célula, vai ter gente que vai te machucar. Irmão, quantas pessoas que já saíram da Betesda, meteram o pau no bispo, depois volta, vem aqui, filhão, continue te amando. Porque um líder não pode ter um coração igual o dos membros. Um líder tem que ser diferenciado. Amém? Por que Jesus, ele falou isso para os discípulos? Porque ele sabia. Vocês sabem, os discípulos sofreram muito para pregar a palavra. E você quer ver isso aqui se cumprindo? Vou voltar lá para Atos 7. Conforme eles apedrejavam Estevão está lá tomando as pedradas. Aí ele contempla o céu aberto, a glória de Deus. E Estevão, ele pronuncia algo. O que ele pronunciou? Amém? Aprendeu bem a lição, né? Perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Coração perdoador. Amém? Então nós precisamos ter esse coração. Quantas vezes eu escuto o líder aí, eu não vou mais atrás de fulano, já fui 20 vezes. Vai 21, vai 22. Hoje eu estava falando com uma pessoa, ele falou, me ligou um fulano aqui, um fulano que está um trabalho danado. Olha, liga para ele, cuida dele, ama a vida dele. Mas ele está desandado nas drogas, não sei o quê, vai atrás. Por quê? Porque a gente precisa transferir e ministrar esse evangelho, o evangelho do amor. Preste atenção, vou ressaltar. Amar não é deixar a pessoa fazer o que ela quer. Porque o meu pai não, que é falecido, mas a minha mãe me ama, o meu pai também. E quando eles me criaram, eles não deixavam eu fazer o que eu queria. Eu amo meus filhos e também não deixo eles fazer o que eles querem. Então você precisa aprender isso. Amar e doutrinar, mas ter um coração aberto e perdoador. Amém? Vamos nos colocar em pé. Que você nessa noite venha consolidar a tua liderança, irmão. Líder consolidado, ele vive o sobrenatural, ele tem experiência com Deus, ele vive o sopro do Espírito e ele tem um coração perdoador. Esses 4 fatores, ele vai fazer parte da tua vida e do teu ministério em nome de Jesus. Amém?